FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 18 de abril de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Gil Bonfim. Bom dia Karine Pinheiro, bom dia você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 45%. E neste momento os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, reestatização na Argentina vai a Tribunal Internacional. Para fugir da crise política, Cristina Kirchner adota discurso anti-imperialista. Folha de São Paulo, escuta mostra que senador negociou verba para a Delta. Para o Procurador-Geral da República, há suspeita de que Demóstenes seja sócio oculto da empreiteira. O estado de São Paulo, Repsol pede 10 bilhões e meio de dólares de indenização à Argentina. Vice-ministro diz que só imbecis acham que Cristina Kirchner pagará o que a petrolífera quer. Correio Brasiliense, governo teme perder controle sobre a CPI. Assinaturas na Câmara e no Senado já são suficientes para criar comissão que investigará ligações políticas de Cachoeira. Estado de Minas, erros médicos em Minas superam Rio e São Paulo. Os recentes casos de um menino medicado com ácido via-oral em vez de sedativo e de outro que recebeu leite na veia são apenas a ponta do iceberg. Jornal do Comércio, Petrobras prevê alta do combustível por causa do preço do petróleo no mercado internacional acima do previsto para o período 2011-2015. Gasolina e diesel vão subir. 0 hora, vendas de carros caem com restrição a crédito. Receosas diante do aumento da inadimplência, instituições financeiras reduziram prazos de pagamento. O Popular, Operação Monte Carlo, Conselho Nacional investiga Ministério Público. Benedito Torres se defendeu em reunião do Colégio de Procuradores. Colegiado descartou afastamento. Diário da Manhã, Dilma é exemplo no combate à corrupção. Secretária de Estado norte-americana diz que a presidenta brasileira estabelece padrão mundial de transparência e luta contra corruptos. Agora são 7h03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Encontro de governadores do PSDB discute poder de investimento dos estados. 7 dos 8 governadores do PSDB participaram da 4ª edição do evento, realizado em Curitiba, que busca discutir necessidades dos estados da federação, mas também compartilha projetos que deram certo, como, por exemplo, no caso de Goiás, o cheque moradia e o Bolsa Universitária. O governador Marconi Perillo fez questão de ressaltar que os estados precisam de mais recursos para conseguir investir em segurança, educação e saúde. A União hoje já concentra 72% de todas as receitas do Brasil em seu poder. Ao tempo em que também repassa para os estados, principalmente para os estados, novos comprometimentos, novas obrigações, como foi agora no caso da emenda 29, quando a União praticamente terá minimamente compromisso em relação a receitas novas para o financiamento da saúde, ao tempo em que também na área da educação se estabelece um piso com um aumento de quase 23%
3%, mas recursos mesmo só de responsabilidade dos estados e dos municípios. Do encontro, resultou a Carta de Curitiba, assinada pelos governadores, onde fica clara a defesa de uma agenda emergencial com o governo federal em relação a alguns temas, como explica o anfitrião do evento, governador do Paraná, Beto Richa. Os governadores defendem agenda emergencial e sincera com o governo federal, para um reposicionamento nacionalista em torno de temas como a redução dos encargos e do comprometimento dos estados com o pagamento da dívida com a União, novos critérios para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, a origem e o destino tributário do comércio eletrônico, além de temas crônicos como a distribuição dos royalties do petróleo e as compensações financeiras decorrentes das perdas com a Lei Candir. O governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, garante que todos estão unidos em prol de mais recursos para os estados. Por isso mesmo, os governadores do PSDB, que somos 8, o maior número de governadores do Brasil, nós temos tomado já há muitos anos uma posição muito firme em prol e em favor da Federação Brasileira. Isso significa uma atitude muito proativa para descentralizar as políticas públicas brasileiras. E, é claro, defendemos um novo pacto federativo no qual há um compartilhamento maior de responsabilidades, mas, é claro, também de condições financeiras para fazer frente às novas exigências que se faz de um país moderno como o Brasil. Uma outra reunião do mesmo porte está prevista para o próximo mês. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E durante o encontro em Curitiba, a experiência goiana de recuperação de rodovias estaduais também atraiu a atenção dos governadores do PSDB. Colegas de partido do governador Marconi Perillo quiseram saber detalhes do modelo goiano com o Fundo de Transportes, formado com 20% das receitas do Detran e a readequação da pauta de ICMS dos combustíveis. Agora são 7h07. Mesa diretora da Assembleia Legislativa quer acelerar o ritmo dos trabalhos. Na tarde de ontem foi suspensa a sessão ordinária para uma reunião na presidência da Casa, na mesa diretora, com os deputados de todos os partidos. Nas últimas 2 semanas, praticamente não houve sessão da Assembleia e, quando aconteceu, não ocorreram votações de matéria do Executivo. O vice-presidente da Casa, o deputado Fábio de Souza, do PSDB, destaca o que foi tratado na reunião. Nós temos alguns projetos parados do governo, nós temos alguns projetos de deputados também parados. Há tempo que nós não estamos tendo condições de ter quórum, por vários motivos. E houve um acordo combinado entre os deputados de votar alguns projetos para fazer a casa andar. Mesmo que tenha polêmica, mesmo que haja discussões, vamos votá-los. E aqueles que vão ter mais discussões, exige mais uma discussão mais profunda, vai deixar para ter essa discussão depois. Já definiu essa pauta desses projetos que serão votados? Está sendo definida agora entre os líderes. O senhor acredita que aquele aumento dos servidores públicos entra nessa pauta, nessa prioridade? Olha, a database ela precisa ser votada, ela já não entra nesse mês, mas ela precisa ser votada pelo menos para entrar no próximo mês. Há de se preocupar com os funcionários públicos, com todos, não só com a área dos profissionais que são importantes também, mas também com todos os profissionais que acabam sendo prejudicados. Então, eu acredito que deve ser votado mais rápido para que no próximo mês já tenha, a database já esteja valendo. Terminada a reunião, foram votados e aprovados nas comissões 21 projetos de autoria do governo do Estado. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h08. O governo do estado divulgou nota ontem esclarecendo fatos divulgados pela imprensa local e nacional sobre supostas nomeações de auxiliares do governo em atendimento às solicitações do bicheiro Carlos Cachoeira. O texto reafirma que Cachoeira não teve qualquer participação ou influência na indicação ou nomeação de cargos comissionados na atual administração. De acordo com a assessoria do governo, a atual administração não se responsabiliza por diálogo de terceiros em relação às nomeações. Segundo a nota oficial, como integrante do PSDB, o ex-presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Vladimir Garcês, fez indicações para cargos comissionados. Algumas foram atendidas, outras não, mas todas, segundo o governo, foram precedidas de avaliação técnica e de acordo com as necessidades da administração estadual. As nomeações de 3 funcionários indicados pelo ex-vereador Vladimir Garcês, preso na Operação Monte Carlo, acusado de ser um dos braços direitos de Carlinhos Cachoeira, foram feitas diretamente pelos secretários de Estado que possuem autonomia administrativa para isso e não tiveram o crivo ou a participação do governador. Um deles foi nomeado para um cargo de gerência por concurso de meritocracia, portanto sem a interferência de quem quer que seja. Assim que teve conhecimento da matéria veiculada pela TV, o governador Marconi Perillo determinou a apuração de toda e qualquer irregularidade nas eventuais nomeações
feitas. Conforme apurado, o processo de nomeação foi feito dentro das normas da administração pública do Estado, não havendo qualquer tipo de restrição ou ilegalidade. A nota diz que o governador Marconi Perillo reafirma a disposição dele de continuar o trabalho de atender estritamente aos rigorosos critérios de gestão estadual. Inclusive a exigência de ficha limpa, que é uma iniciativa pioneira entre os governos estaduais. Agora são 7h10. Apresentada na Assembleia Legislativa a proposta de criação da CPI para investigar denúncias da Operação Monte Carlo. Na sessão de ontem à tarde, o deputado Helder Valim do PSDB, líder do governo, apresentou um requerimento com 16 assinaturas propondo uma CPI para investigar denúncias surgidas a partir das investigações realizadas pela Operação Monte Carlo da Polícia Federal e que culminou com as prisões de diversas pessoas, dentre elas o empresário Carlos Cachoeira. No final da sessão já eram 28 assinaturas ao requerimento. Helder Valim destaca os objetivos da comissão. Na verdade, é uma CPI que vem buscar averiguar as últimas denúncias e colocações na mídia nacional em relação ao estado de Goiás, em relação a outros estados, mas o foco nosso é aqui no nosso estado, né? Então, tudo que estiver relacionado à Operação Monte Carlo, feita pela Polícia Federal, está sujeito à averiguação pela CPI da Assembleia. O senhor acredita que possa aproveitar alguma sugestão também das oposições? Havia até uma pretensão nesse sentido de se apresentar uma CPI? CPI não é da situação, não é da oposição. CPI é da casa, dos 41 deputados. A partir do momento que a mesa diretora apreciar o requerimento e determinar a instalação da CPI, a CPI passa a ter a participação proporcional, respeitando a proporcionalidade de todos os partidos da casa. O líder da bancada do PMDB, deputado Daniel Vilela, acha importante o trabalho da CPI. Acho que nós temos uma missão aí de cumprir com a nossa responsabilidade e fazer o que a sociedade está nos cobrando, né? Que dê a nossa mensagem aí de forma transparente dos acontecimentos, que possa clarear aí para todos os envolvidos, que não tem envolvimento, enfim, passar limpo aí. Tem muita coisa obscura nessa história toda? Eu acho que tem, acho que pode ter questões injustas que estão sendo levantadas e é preciso esclarecer, não no sentido de acusar e nem de condenar, mas de esclarecer para a sociedade. O requerimento tem de ser aprovado em plenário para a criação da comissão. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. Ministério Público Estadual investiga Demóstenes Torres, que pode ser demitido do órgão. O Colégio de Procuradores se reuniu nesta terça-feira para apurar as denúncias de envolvimento de membros do Ministério Público Estadual na Operação Monte Carlo. O presidente do colégio, Benedito Torres, irmão do senador Demóstenes Torres, foi impedido de presidir as investigações e passou a função ao decano Pedro Tavares Filho. Segundo o ouvidor do Ministério Público, Abraão Júnior Miranda Correia, as explicações do procurador-geral Benedito Torres convenceram os membros do colégio, que não vão pedir seu afastamento. As investigações sobre Demóstenes, no entanto, devem continuar, levando em conta as decisões que vão ser tomadas no Conselho de Ética do Senado e no Congresso Nacional. Nós entendemos, de acordo com as explicações por ele dadas, que não há nada que possa implicá-lo. Efetivamente, nós são manifestações pinçadas na imprensa, pela imprensa e que de alguma forma insinuam alguma coisa, mas não tem nenhuma validação nos fatos. O promotor Fernando Krebs defende a demissão de Demóstenes do Ministério Público. Para ele, não importa que ele esteja afastado do órgão desde 1998. Ainda assim, ele representaria o Ministério Público e teria que manter uma conduta ilibada. Nós entendemos que, apesar de ele estar afastado da instituição, ele está licenciado e continua membro dela. E, em sendo membro, ele tem o dever da probidade pública e privada da sua conduta, do seu comportamento. Os membros do Colégio de Procuradores evitaram comentar o que foi dito na reunião, fechada para a imprensa. Um deles, no entanto, afirmou que Benedito Torres ficou sabendo das investigações que envolviam Demóstenes e Carlinhos Cachoeira em março de 2011. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h14. O mundo em sua casa. Política Nacional. Líderes partidários protocolaram na noite de ontem o pedido de criação da CPI mista que vai investigar o envolvimento de políticos e empresários com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. O contraventor foi preso em fevereiro pela Polícia Federal, acusado de chefiar um esquema de jogo ilegal em Goiás. Na Câmara foram coletadas 330 assinaturas, segundo o líder do DEM, deputado ACM Neto. No Senado foram 67, de acordo com o senador Walter Pinheiro, líder do PT.
Para a criação de uma CPI mista, são necessárias, no mínimo, 171 assinaturas na Câmara e 27 no Senado. Com a licença médica do presidente do Senado, José Sarney, a presidência da mesa do Congresso estará sob a responsabilidade da deputada Rose de Freitas, do PMDB, que é a primeira vice do Congresso. Caberá a ela convocar a sessão do Congresso para leitura em plenário do requerimento de instalação da CPI. Depois da criação da CPI, os líderes têm 5 dias para fazer as indicações dos membros. Os cargos mais cobiçados pelos partidos são os da presidência e da relatoria, que conduzem as investigações. E a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou ontem a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a implantação e o vazamento de escutas telefônicas ilegais no Distrito Federal. Em reunião com 22 dos 24 parlamentares da Casa, a base governista conseguiu impedir a criação de uma CPI para investigar a suposta relação do governador Agnello Queiroz e seus assessores com o grupo do bicheiro Carlos Cachoeira. De acordo com os distritais, o caso deve ser apurado pelo Congresso Nacional. Agnello foi citado em ligações telefônicas grampeadas pela Polícia Federal que o relacionam ao suposto esquema de corrupção de Cachoeira. O governador nega que tenha relação com o bicheiro. E a apresentação do relatório do projeto do Código Florestal, que seria feita ontem aos partidos, foi adiada devido à falta de acordo entre os líderes. Segundo o relator do texto na Câmara, Paulo Piau, a principal divergência é relacionada à consolidação de produção em regiões de preservação permanente. O texto do Senado anistia os agricultores que desmataram a área de proteção, com a condição de que recomponham parte do que foi desmatado. Agora são 7h16. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Exames vão apontar se uma menina de 4 anos foi ou não vítima de maus tratos na cidade de Palmelo, a 128 quilômetros de Goiânia. Segundo a polícia, ela foi deixada pela mãe sob os cuidados de 2 homens enquanto viajava para o sul do país. A criança, que sofreu espancamento, continua internada na UTI do Hospital Materno Infantil, na capital. Segundo a equipe médica, ela apresenta lesões no cérebro e no pulmão e o estado de saúde da menina é considerado gravíssimo. Os supostos agressores seriam 2 rapazes, irmãos gêmeos, que moram em Palmelo, onde a menina foi deixada pela mãe no dia 19 de março. Eles já foram ouvidos pela polícia da cidade e negaram ter agredido a criança. 7h17. Incêndio destrói galpões de reciclagem de papel no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Foram necessárias 14 viaturas e 47 bombeiros para controlar as chamas que destruíram 3 dos 4 galpões de um depósito de reciclagem de papel e plástico no setor Santa Genoveva, região norte de Goiânia. De acordo com o coronel Carlos Helbingen Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros, o fogo começou na madrugada. 2 galpões já estavam queimando. Quando nós chegamos no local, o telhado deles já havia inclusive caído e como o material é papel, plástico, isopor, material reciclável de maneira geral, de grande facilidade de inflamabilidade e propagação, a propagação foi rápida. Nós tivemos que intervir com grande quantidade de aparato de pessoas e equipes para que isso não estendesse à fábrica vizinha, à empresa vizinha e contivesse no último galpão da empresa que não havia sido queimado ainda. O comandante diz que ainda não é possível dizer o que provocou o incêndio, mas ele lembra que parte da destruição poderia ter sido evitada. A prevenção ela é fundamental. Às vezes a pessoa se limita às exigências legais e poderia implementar, igual a fábrica fechada, poderia ser implementado com equipamento de detecção de fumaça ou mesmo de alarmes de incêndio, que teria sido acionado no início do incêndio, mesmo não tendo ninguém, e certamente os danos seriam muito menores. Foi queimado quase todo o estoque da empresa, além de equipamentos, veículos e caminhões. Funcionários e fornecedores da Copel acompanharam emocionados o trabalho dos bombeiros. O gerente José Valentim diz que ainda não é possível calcular o prejuízo. Sabemos que é de grande monta e muito grande, mas não, hein? Só depois que tivermos acesso às dependências. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. PM vai intensificar segurança próximo a relojoarias.
A Polícia Militar e o Sindicato de Óticas e Relojoarias tiveram encontro para discutir medidas de reforço na segurança para evitar assaltos nesse segmento do comércio. O tenente-coronel Wesley Siqueira Borges afirma que aumentou muito os assaltos a essas lojas, principalmente no centro e na região de Campinas. Por expor produtos caros e de luxo, as relojoarias atraem a cobiça dos ladrões. O tenente-coronel fala sobre as medidas de segurança que serão tomadas para reforçar a segurança nas óticas e relojoarias. Vamos intensificar as visitas comunitárias aos estabelecimentos comerciais, óticas e joalherias. Vamos fazer reuniões comunitárias com os funcionários para orientá-los sobre cultura de segurança. Nós vamos estar colocando viaturas nesses pontos para realizar policiamento ostensivo. Nós vamos fazer uma cartilha com dicas de segurança para ser entregue no dia 22 de maio próximo. Nós vamos elaborar um adesivo com o telefone direto na viatura para que eles coloquem esses adesivos dentro das lojas. Segundo o coronel Wesley, uma nova reunião será marcada com a presença do Ministério Público para discutir também medidas de repressão ao comércio de óculos feito por ambulantes, que causam prejuízo às óticas. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. A Polícia Civil vai ouvir ainda nesta semana 3 pessoas que testemunharam a morte do torcedor do Goiás de 14 anos na tarde do último domingo dentro de um ônibus em Aparecida de Goiânia. Por meio dos depoimentos de 2 passageiros que também foram atingidos pelos disparos e do motorista do ônibus onde o crime aconteceu, o delegado pretende identificar o autor do assassinato. Liberação de remédios no Juarez Barbosa é feita após monitorização. Os pacientes que necessitam de medicação de alto custo no Centro de Medicamentos Juarez Barbosa passam por uma monitorização periódica. O objetivo é acompanhar a evolução da patologia, conforme informou a diretora-geral do centro, Jacirene de Melo Alves. Para comprovar se realmente ele está de acordo com os protocolos, ele vai apresentar alguns exames. E de que forma que a unidade e o próprio Ministério da Saúde vai acompanhar vamos dizer, a evolução desta patologia. É através da monitorização. Uma equipe avaliadora da unidade Juarez Barbosa trabalha de acordo com cada medicamento e patologia. Isso determinará qual o tempo em que o paciente deverá apresentar os exames médicos para a renovação do processo. Tem paciente, dependendo do medicamento que ele está usando, ele vai fazer alguns exames ou de 6 em 6 meses, ou anualmente, ou de 3 em 3 meses. Então, assim, vai depender de cada caso. A diretora explica que esse procedimento já é realizado em 100% dos processos dispensados na unidade e é importante para evitar que o paciente tome medicamentos com dosagens insuficientes ou ineficazes e para que a unidade Juarez Barbosa tenha um controle da dispensa da medicação. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. A GECEP promove debate sobre direitos humanos. A Agência Goiana do Sistema de Execução Penal realizou nesta terça-feira o primeiro colóquio estadual de direitos humanos, com palestras e debates abertos aos servidores da administração penitenciária do Estado, comunidade acadêmica e sociedade em geral. Segundo o presidente da agência, Edemundo Dias, a ideia é intensificar a discussão sobre a importância do respeito aos direitos humanos no trato com a população carcerária e a busca de uma maior conscientização sobre o papel do servidor penitenciário e os princípios legais da relação com o preso. Nós não podemos conduzir o sistema prisional sem a participação efetiva do servidor, ele tendo consciência que ele é agente também de respeito aos direitos humanos. Nós, às vezes, temos algumas posições equivocadas de alguns servidores no trato aos direitos inalienáveis dos educandos, apesar das dificuldades de ordem material, de ordem de recursos humanos que o sistema prisional brasileiro tem, mas no trato com o reeducando, com o custodiado, esse respeito a esses direitos inalienáveis do custodiado não pode ser quebrado. Todo momento, em toda hora, em qualquer circunstância, o servidor tem que respeitar os direitos dos custodiados do Estado.
A ouvidoria da Agência Penal realizará também reuniões semanais com a Pastoral Carcerária e o Conselho da Comunidade em Execução Penal de Goiânia para ouvi-los sobre a realidade prisional em Goiás e tomar as medidas necessárias para garantir o respeito aos direitos humanos no sistema de execução penal. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento publicou ontem a lista de convocação dos 29 aprovados no concurso da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, a AGESEP. O decreto de nomeação aguarda assinatura do governador e publicação no Diário Oficial do Estado. E o governo estadual publicou no Diário Oficial as nomeações de 104 professores nível 3 da Secretaria de Educação e de 297 concursados da Secretaria de Saúde. A lista também está disponível no site da Segplan. O endereço é www.segplan.go.gov.br. 7h25. VaptVupt de Trindade fecha a partir de hoje. De hoje até sábado, o VaptVupt de Trindade não vai funcionar devido à mudança de endereço. A nova unidade será aberta na segunda-feira na Avenida Raimundo de Aquino, na Vila Pai Eterno. De acordo com o superintendente do VaptVupt, Marco Antônio Ferreira, o novo prédio é maior que o antigo e terá novos equipamentos para atender melhor a população. Segundo ele, o VaptVupt de Trindade existe há quase 10 anos e já apresentava problemas na estrutura física. A mudança também é necessária devido ao aumento da demanda pelos serviços. Tem aumentado principalmente no Detran, que é normal, pelo quantitativo de aumento de veículos e documentação. Também da SSP, serviços como carteira de identidade, também carteira de trabalho. No multifuncional, que são serviços pela internet que as pessoas também procuram. E, por consequência também, até a própria recepção, ela precisa ser melhorada, precisa ser mais bem atendida à população. São vários municípios que acorrem também a Trindade. Municípios vizinhos, inclusive até população de Goiânia também, que tem negócios em Trindade, também procura esse serviço. Ou seja, o VaptVupt hoje é um programa que tem caído na graça da população pela modernidade, pela eficiência no atendimento, pela agilidade no atendimento e por poder concentrar no mesmo espaço físico vários órgãos estaduais, como também órgãos municipais e federais. O VaptVupt de Trindade conta com cerca de 20 órgãos. A nova unidade na Vila Pai Eterno será inaugurada oficialmente no próximo dia 27, mas a abertura ao público será na próxima segunda, dia 23. Goiás conta atualmente com 23 unidades do VaptVupt, 7 em Goiânia e 16 no interior. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. A Brasel anuncia adesão à campanha Ficha Limpa Goiás, lançada pelo AB no estado. A campanha tem como foco propor aos 3 poderes nas esferas estadual e municipal que adotem os critérios previstos na lei da ficha limpa para barrar a nomeação para o serviço público de pessoas impedidas de disputar eleições. O presidente da Abrazel, Rafael Campos Carvalho, explica como será o apoio do sindicato à campanha da ficha limpa em Goiás. Nós vamos apoiar disponibilizando computadores, notebooks, restaurantes que têm wireless. Vai ter um consultor da Brasil que vai sentar com o cliente ou vai explicar o projeto para o cliente que estiver no restaurante e vai vender o projeto para esse cliente final. E pedir adesão a esse projeto Ficha Limpa. Um projeto que tem como natureza fazer uma limpeza, política. É um projeto que, sem sombra de dúvida, tem o apoio da Brasil. A OAB criou o site www.fichalimpagoias.com.br para produzir um abaixo-assinado que será entregue aos órgãos públicos. Além do site, estão sendo distribuídos também cartazes e adesivos da campanha em todo o estado. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que busca eliminar a disputa entre os portos brasileiros pelo ingresso de produtos importados. O texto aprovado reduz de 12% para 4% as alíquotas interestaduais do ICMS sobre importados, reduzindo a receita dos estados que oferecem os incentivos. Apoiado pelo governo Dilma Rousseff e pelas entidades representativas da indústria nacional, a proposta sofreu oposição veemente dos governadores e das bancadas de Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina. Vamos discutir esse assunto com o secretário estadual de Indústria e Comércio do Estado, Alexandre Baldi. Bom dia. Bom dia. Secretário, como o Estado vai reagir à aprovação deste projeto? Bom dia a todos. Para o Estado de Goiás, é realmente uma perca significativa a questão da aprovação da PRE 72, pelo fato de que a concessão dos incentivos, em grande parte, seriam para itens manufaturados em outros estados, mas aqui nós temos uma concessão muito grande
para a importação de matérias-primas. E como passou também com matérias-primas com acima de 40%, né, de itens importados, então quer dizer, isso traz uma perca muito grande, não só para Goiás, como para Santa Catarina, Espírito Santo, e uma discussão, né, de longa data, que é o retorno da centralização das importações nos portos do Sudeste. Agora, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que os estados que dão incentivos fiscais para produto importado devem investir na melhoria da infraestrutura e não apenas transformar-se num corredor, né, de bens estrangeiros. Como o senhor vê essa crítica? Olha, eu enxergo qualquer aceno de apoio ao desenvolvimento de uma forma muito positiva. Agora, na minha visão, é injusto nós travarmos, né, a situação de o Estado poder ser independente na questão de desenvolvimento econômico, a nível de concessão de incentivo para poder trazer competitividade, né, porque uma empresa vem para Goiás, obviamente ela não está no maior centro de consumo, ela não está no grande centro de consumidores, onde os seus itens que são importados têm que atravessar não só as nossas malhas rodoviárias, que é o grande meio de transporte do Brasil, mas o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Então, quer dizer, não basta só Goiás investir na infraestrutura, como vem investindo no maior programa, né, de recuperação rodoviária do Brasil, mas também outros estados precisam da mesma forma, que os custos impactados na logística das empresas que vão transportar os seus produtos serão impactados aqui em Goiás, mas serão impactados nos estados de consumo ou aqueles que passarão os produtos. Enfim, tem um impacto relativamente pesado, e é obviamente que essa questão do ministro Mantega indicar, né, com uma compensação com o BNDES é muito positiva, mas BNDES é dívida, nós estamos tomando dinheiro emprestado para poder aplicar na economia, nós estamos perdendo, né, o poder de independência a nível de concessão, mesmo que para importação, porque Goiás concedeu muito incentivo à importação de itens, né, que são matérias-primas, ou indústrias que estão passando por período de transição para produzir aqui internamente, do que, obviamente, focar naqueles itens que são importados para manufaturados. Secretário, o Estado deve incentivar o desenvolvimento de outros setores para cobrir a perda de arrecadação? Exatamente. O Goiás hoje vem já induzindo de uma maneira substancial e forte, né, arrojada, a questão de trabalhar com os incentivos. Porque é uma ferramenta, não vamos negar que olha, nós temos que melhorar, nós temos que ampliar, com certeza, a maior ferramenta que nós temos hoje para compensar essa questão logística são os incentivos fiscais. Então o Estado ele tem que continuar nessa direção que ele vem intensa de trazer investimentos industriais. O Estado foi o segundo Estado que mais cresceu em 2011 no país em crescimento industrial. Foi o primeiro Estado que cresceu no país em janeiro em termos industriais. Então quer dizer que nós estamos no direcionamento correto. Nós temos que continuar a ter essa independência, obviamente, porque, né, cada Estado quer brigar por o seu desenvolvimento, para a atração das suas empresas, das suas indústrias, e obviamente que o povo goiano tem que lutar de uma maneira intensa pela essa diretriz que o governo Marconi Perillo tem, de ter a independência e poder ter os seus mecanismos e as suas ferramentas, porque incentivo fiscal é atração de empresa, e atração de empresa é sinônimo de geração de emprego. Alexandre Baldi, secretário estadual de Indústria e Comércio, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade, desejo a todos um bom dia e uma excelente semana. Obrigada ao secretário, então, falando dos prejuízos para o Estado com a aprovação ontem do projeto que busca eliminar a disputa entre os portos brasileiros pelo ingresso de produtos importados. Agora são 7h34. A OVG doa lençóis para hospitais de Goiânia. A entrega aconteceu na sede da Organização das Voluntárias de Goiás, com a presença da presidente da OVG e primeira-dama do Estado, Valéria Perillo. Foram doados 1.000 lençóis para o Hospital de Urgências de Goiânia, 500 para o Hospital Materno-Infantil, 100 lençóis e 100 toalhas para o Centro de Valorização da Mulher, o CEVAM. Os representantes das entidades agradeceram a iniciativa, que veio em boa hora. Vocês não podem imaginar a alegria que nós do CEVAM recebemos, porque todas as toalhas e lençóis vêm através de doação, geralmente aqueles lençóis que as famílias já não usam e doam. Isso ajuda muito, né? O hospital estava com a carência desses lençóis e isso vem suprir as nossas necessidades. O presidente da OVG, a primeira-dama, dona Valéria, assim que nós
colocamos para ela essas dificuldades que a gente estava passando, ela teve muita sensibilidade e prontamente se dispôs a nos ajudar. Isso é muito bem-vindo. Os pacientes irão agradecer bem. O hospital de urgências, ele tem um fluxo muito grande de paciente, onde requer vários lençóis diários. E nós estávamos com grande dificuldade. Inclusive, a própria mídia já propagou isso. E hoje, com a sensibilidade da dona Valéria, ela está fazendo uma doação que vai ser de suma importância para os nossos pacientes e para que a gente possa realmente dar o conforto pelo qual o nosso paciente merece. Os 1.600 lençóis e toalhas foram quase todos adquiridos pela OVG com dinheiro de doações, conforme explica o diretor-geral da entidade, Afrene Gonçalves. Nós temos uma conta de doação, as doações que são carreadas pelo OVG ficam numa conta e quando tem um projeto como esse, nós utilizamos. E tem também o nosso contrato de gestão também com o governo de Goiás, através da Segplan, que o recurso vem do Tesouro Estadual. Essa é a primeira entrega de lençóis e toalhas do ano. No ano passado foram quase 6.000 unidades. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. PUC Goiás debate inserção dos povos indígenas na sociedade. Acontece até amanhã na Pontifícia Universidade Católica de Goiás a Semana dos Povos Indígenas 2012, organizada pelo Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. A coordenadora da comissão organizadora da semana, professora Marlene Ossami, falou sobre o que está programado para o evento. Essa programação que vai do dia 16 ao dia 19 de abril, vão ocorrer seminários com lideranças indígenas provenientes de alguns estados do Brasil, como de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, e também vamos ter mesas redondas onde essas lideranças e a comunidade científica de Goiânia vão debater a questão da formação dos povos indígenas na universidade. Depois teremos também oficinas ludopedagógicas para crianças da rede de ensino de Goiânia, juntamente com crianças indígenas tapuias da aldeia Carretão. Marlene Ossami também esclareceu como essa iniciativa pretende contribuir para reduzir a distância entre as culturas. Na medida em que as pessoas tomarem consciência de que o preconceito, a discriminação, a xenofobia, ela é fruto de uma mentalidade dominante. Para finalizar, a coordenadora explicou como está a situação da inserção dos povos indígenas na sociedade. Para eles sobreviverem, eles têm que buscar um modo de sobrevivência e, com isso, eles estão buscando desenvolvimento econômico dentro do paradigma do desenvolvimento sustentável. Durante o evento também estão sendo comemorados os 40 anos de atuação do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Pode faltar água hoje no setor Madre Germana 1, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Saneago, o reservatório do sistema passará por uma limpeza, daí a possibilidade de haver interrupção no fornecimento de água para o setor. O abastecimento será normalizado à noite. Foi realizada em Senador Canedo a 9ª Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Durante o evento, conselheiros tutelares discutiram as demandas e necessidades de acordo com cada localidade. Mas ao final do encontro, são elaboradas as propostas e sugestões para a criação de políticas públicas que possam beneficiar, em geral, crianças e adolescentes. Dessa vez, uma novidade: os adolescentes também participaram das discussões. Por exemplo, hoje cada município do estado tem um conselho tutelar, mas nem todos funcionam. Em alguns casos, a atuação chega a apenas 20%, como explica a presidente do conselho em Senador Canedo, Júlia de Souza Moreira Cardoso. O conselho tutelar hoje ele não funciona, é porque também o Conselho de Direitos não funciona, porque é o órgão que está ali para fiscalizar. E, além do que, o gestor não tem um compromisso com a criança e adolescente daquele município. Júlia de Souza explica a principal discussão debatida durante a 9ª Conferência Regional. Nós estamos priorizando aqui a questão da prevenção do uso de drogas. Foi levantado em todos os grupos como o maior mal que está cometendo os nossos jovens. Mas também foi falado bastante sobre a questão da família. Estamos trabalhando a prevenção e também fazendo um trabalho curativo na área da dependência química. A Conferência Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente acontece em março e a nacional foi agendada para o mês de julho. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Encontro na OAB Goiás debate a ética na arbitragem.
A OAB Goiás sediou o Colégio de Presidentes de Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, que reúne presidentes de comissões de diferentes seccionais do país. De acordo com Carla Sayum, presidente da Comissão Goiana, entre as principais pautas estará um debate em torno da Lei número 9.307 de 1996, que trata especificamente sobre a arbitragem, além da ética nesse âmbito e das conciliações judiciais e extrajudiciais. Cada estado vai trazer a sua experiência, os seus dados, para que a gente faça um comparativo, que a gente estude a matéria e que a gente tenha um conhecimento maior do que está acontecendo no Brasil a nível de mediação, conciliação e arbitragem. E daqui então, saindo novas ideias e um consenso entre todas as seccionais para que a gente faça um trabalho em conjunto. Ela diz ainda que tem sido adotada uma nova postura do advogado diante das cortes de conciliação. A OAB é uma incentivadora dos meios, de alternativas de conflito, porque é um caminho seguro, é um caminho célere, é um caminho mais barato e um caminho em que o profissional da advocacia tem que estar inserido hoje. O bom advogado, o advogado atuante, o advogado que traz a solução para o seu cliente tem que conhecer essa matéria, porque é um cenário necessário hoje para as relações nacionais e internacionais. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h41. Goiás Fomento abre exposição de artistas plásticos na cidade de Inhumas. Em parceria com a Prefeitura de Inhumas, a Agência de Fomento do Estado de Goiás abriu ontem uma exposição reunindo o trabalho de 22 artistas plásticos da cidade de Inhumas, que faz parte de um projeto da Goiás Fomento que visa incentivar os municípios goianos, seja no comércio, na indústria, turismo e na cultura, como explica o presidente da Goiás Fomento, Luiz Antônio Maronese. É uma iniciativa nossa de poder abrir as portas para aqueles artistas que precisam divulgar os seus trabalhos. Nós já fizemos uma anterior aqui, com um artista plástico aqui de Goiânia, único, e agora, pelo relacionamento, Luiz Otávio, que é ex-prefeito de Inhumas, e é nosso chefe de gabinete, evidenciou a possibilidade de nós trazermos os artistas plásticos de Inhumas, os quais estão aqui hoje, motivo de muito orgulho, qualidade nos quadros, qualidade nas pinturas, e eu acho que atingimos o objetivo. O prefeito de Inhumas, Abelardo Vaz Filho, ressalta a importância do incentivo. Acredito que a Goiás Fomento lança uma ideia maravilhosa que deve ser seguida por outros órgãos, tanto o Estado quanto órgãos de prefeituras, que é oportunizar para os artistas plásticos, principalmente, a possibilidade de apresentar os seus trabalhos, apresentarem ao público as suas obras. Álvaro Maia para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. A campanha nacional contra a influenza já tem data marcada, será do dia 5 a 25 de maio. A intenção é reduzir o número de casos e as complicações decorrentes de infecções causadas pelo vírus da influenza ou da gripe. Vamos saber mais sobre o assunto com a gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Clécia Vec. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia, ouvintes do Mundo em Sua Casa. Clécia, qual será o público-alvo da campanha? O público-alvo da campanha é o mesmo do ano passado. Vão ser aquela população mais vulnerável a adoecer e a complicar da influenza. Serão crianças menores de 6 meses a menores de 2 anos, gestante em qualquer idade gestacional, idosos, na faixa etária de 60 anos e mais, e a população indígena. E também a gente, os pacientes com comorbidade, mas esses seguem o critério do CRI, ou seja, do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Eles têm que comprovarem, através de documento, indicação médica, a doença em si. E qual é a meta de vacinação da Secretaria Estadual de Saúde para este ano? A meta é vacinar 80% dessa população, que equivale a mais ou menos 668.617 pessoas. Ainda existe a preocupação no Brasil em relação à gripe suína? A gente ainda tem, nós estamos na fase pós-pandêmica, existe a circulação viral, então casos vão ocorrer mais no inverno, menos na primavera e outono, mais no inverno. Mas a vacina, lembrando que a vacina ela é uma vacina trivalente, ela protege contra a gripe sazonal, ela protege contra a gripe H1N1 e contra a influenza B também.
E como será a estrutura da Secretaria para atender essas 668 mil pessoas no período de 5 a 25 de maio? A vacina vai estar disponível, né, em 902 salas de vacina fixa, ou seja, aquelas vacinas que ficam montadas todo ano em unidades públicas. E teremos também 1.492 postos volantes, claro que colocados em pontos estratégicos, de acordo com a estratégia municipal. Geralmente são em shoppings, feiras, né, em locais de mais aglomeração. Ok, Clécia Vec, gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia e muito obrigada. Obrigada, Clécia Vec, então informando sobre a campanha nacional contra a influenza. Goiás já se preparando para a campanha, que já tem data marcada. Será do dia 5 a 25 do próximo mês. E a Agrodefesa divulga calendário de vacinação dos rebanhos goianos. A vacinação obrigatória de bovinos e búfalos contra a febre aftosa será realizada do dia 1º a 31 de maio em Goiás. Ao mesmo tempo, vai acontecer a imunização contra a raiva de bovinos, búfalos, cavalos, carneiros e cabritos criados nas regiões de alto risco para a doença. O presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Antenor Nogueira, explica que os produtores podem comprar as vacinas do dia 27 de abril a 31 de maio. Dia 27 de abril nós estamos iniciando a compra de vacinas. Nós temos hoje praticamente 95% das propriedades rurais livres para que o próprio produtor possa fazer sua vacinação. Em torno de 5% dessas propriedades rurais estão sujeitas, dependendo da situação geográfica dela, dependendo se ela não efetuou a vacinação em novembro em tempo hábil, ela fica sujeito a uma fiscalização e um acompanhamento dos médicos veterinários da Agrodefesa, tendo a obrigação de fazer uma vacinação assistida pelos médicos veterinários. O presidente da Agrodefesa, Antenor Nogueira, explica que ao comprar a vacina, o produtor deve pedir a nota fiscal. Ele precisa emitir a nota fiscal na loja que ele adquirir as vacinas e nessa nota fiscal consta quantidade de doses, consta o rebanho. Dessa nota ele tira as informações necessárias para ele preencher a declaração que ele vai apresentar aos escritórios. Do dia 1º a 30 de maio, é proibido o transporte de animais que venham de propriedades onde ainda não foi realizada a vacinação. Os leilões também vão ser proibidos do dia 1º a 8 de maio. Patrícia Almeida, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada: a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie. 0800 704 3200. Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Com gol no final do segundo tempo, o Bayern confirmou a fama de carrasco do Real Madrid, venceu por 2-1 em Munique e largou na frente das semifinais da Copa dos Campeões. Com o resultado, o time alemão jogará por um empate dia 25 de abril em Madrid para se classificar à final da competição, em 19 de maio também em Munique. Para avançar, o Real tem que vencer por 1-0, 2 gols de diferença. Repetição do placar leva o jogo para a prorrogação. Persistindo o empate, a decisão será nos pênaltis. Na outra semifinal, o Chelsea recebe hoje na Inglaterra o Barcelona. O Corinthians joga hoje às 21h50 no Pacaembu contra o Deportivo Táchira da Venezuela pela Copa Libertadores da América. O objetivo corintiano é terminar a fase de grupos entre os 3 primeiros colocados para garantir a vantagem de decidir em casa até pelo menos as quartas de final.
No grupo 4, o Fluminense garantido nas oitavas de final, joga esta noite em Sarandi, na Argentina, contra o já eliminado Arsenal. Fred, com problemas na coxa direita, nem viajou com o time e será substituído por Rafael Moura, que tem bom retrospecto na Libertadores. 15 gols em 29 jogos. 7h50, empate contra a Ponte Preta hoje em Campinas, pode garantir passagem do Atlético para outra fase da Copa do Brasil. O Atlético está concentrado aqui em Campinas, no Royal Palmer Tower Hotel, para o jogo de logo mais às 7h30 da noite, diante da Ponte Preta, a Macaca, pela Copa do Brasil. O Atlético que depende apenas de um empate para conquistar a passagem à próxima fase e enfrentar o São Paulo, que está neste momento de camarote, assistindo essa fase da competição. O técnico Adilson Batista não quis confirmar o time para o jogo de logo mais. Em um treinamento que realizou ainda na manhã desta terça-feira, ele formou o time com Márcio, Rafael Cruz, Gilson, Paulo Henrique Hernandes, Pituca, Fernando Bob, Bida e Elias, Juninho e Marcão. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51, o Bolívar terminou com um jejum de 12 anos sem conseguir passar para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Nesta terça-feira em La Paz, o time boliviano derrotou a Universidade Católica do Chile por 3-0 e terminou como segundo colocado do grupo 3 com 10 pontos. A outra classificada da chave é a União Espanhola, também do Chile, que terminou derrotado esta noite na Colômbia pelo Júnior de Barranquilla por 2-1. No grupo 7, o Defensor do Uruguai bateu o Vélez da Argentina por 3-1 e o Deportivo Quito goleou o Chivas do México por 5-0. Vila Nova tem problemas para a primeira partida da semifinal do Campeonato Goiano. O Vila Nova segue sua preparação visando o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano no próximo domingo às 4 da tarde no estádio Serra Dourada contra o Goiás. O técnico Roberto Schneider vai acumulando problemas ao longo desta semana. Lateral esquerdo John Lennon e atacante Patrick seguem no departamento médico. Inclusive, não é certo o aproveitamento do atacante Patrick no jogo de domingo contra o Goiás. O departamento médico do Vila informou que existe a possibilidade do jogador atuar, mas também existe o risco de Patrick ficar de fora, já que sofreu uma contusão muscular, cerca de 1,5 centímetros a contusão na coxa do atacante. O Vila que se movimenta já também pensando na Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira possível contratação do time colorado deverá ser Ramos, volante de 26 anos de idade, que estava na Lajeadense. É uma indicação do técnico Robélio Schneider. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Felipe Amorim pode ficar no banco do Goiás contra o Vila Nova domingo. No Goiás, a novidade na reapresentação do elenco ontem pela manhã foi a presença do atacante Felipe Amorim. O jogador, que não atua há quase um mês devido a uma contusão muscular, voltou a treinar normalmente. O técnico Anderson Moreira está cauteloso em relação ao Felipe Amorim e até chegou a dizer na entrevista de ontem que, na melhor das hipóteses, o jogador será relacionado para o banco de reservas. Já o zagueiro Hernando, que não atua exatamente há 40 dias, completando nesta quarta-feira, só deve voltar caso o Goiás se classifique para os 2 jogos decisivos do Campeonato Goiano. Hernando completou ontem 24 anos e já tem mais de 300 jogos com a camisa do Goiás. Quanto à escalação do time para o primeiro jogo na semifinal contra o Vila domingo, a tendência é que 2 alterações sejam realizadas pelo técnico Anderson Moreira. Marcos Paulo no lugar de Thiago Mendes, que está suspenso, e Ricardo Goulart, titular absoluto, retornando após cumprir suspensão no lugar de Netinho. Apenas 2 alterações devem ser feitas no Goiás para o jogo diante do Vila, domingo às 4 horas no Serra Dourada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h54 do Esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne discute o aumento na produção. Goiânia é palco hoje e amanhã da terceira etapa do circuito FEICORTE NFT 2012, que acontece no Centro de Convenções. A Feira Internacional de Cadeia Produtiva de Carne discute vários temas. Entre os principais, o aumento da produção mundial de carne nos próximos 10 anos, que será 20% maior,
55 milhões de toneladas. A responsabilidade do Brasil, maior exportador mundial, é aumentar em 6,5 milhões de toneladas, crescendo acima da média do mundo. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, José Mário Schreiner, destaca a importância do Estado na busca deste objetivo. Goiás se destaca no cenário nacional na produção de pecuária de corte. Somos o quarto maior produtor. E a partir do momento onde um evento como esse, que é a FEICORT, um dos maiores eventos mundiais nessa área, ele sai do eixo Rio-São Paulo e também percorre outras regiões do Brasil e principalmente Goiânia, no estado de Goiás, para nós é um avanço muito grande. Já o secretário estadual de Agricultura e Pecuária, Antônio Flávio de Lima, destaca o potencial goiano. Essa resposta em si demonstra o quanto o Goiás está preparado em termos de tecnologia, de produtores qualificados e de um rebanho de alta qualidade genética compatível com as exigências dos principais mercados consumidores do Brasil e do mundo. O diretor do Agrocentro, que realiza a FEICORT, fala dos desafios da feira. Nós passamos por todos os problemas da pecuária, que vai de problema sanitário a problema financeiro, e os desafios que a gente tem são esses, que é você conseguir reduzir o tempo de abate, você conseguir ter uma sustentabilidade maior no setor. A etapa de Goiânia do circuito FEICORT apresenta uma série de eventos simultâneos, como reuniões, leilões, cursos, entre outros. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Procon suspende atividades de 15 instituições financeiras. A Secretaria de Segurança Pública e Justiça, por meio do Procon Goiás e a Secretaria de Gestão e Planejamento SECPLAN, suspenderam as atividades de concessão de empréstimos consignados de 15 instituições bancárias mais reclamadas no Procon. A superintendente do Procon, Darlene Araújo, explica o porquê da suspensão. Foi uma medida maior, haja vista que esses bancos não têm respeitado a lei consumerista. Quando diz da entrega imediata ao consumidor no ato da assinatura, negativa de fornecimento de saldo devedor, liberação de margem. Então, são situações em que esses bancos não estão atendendo o consumidor, que geraram muitas reclamações. Nós tivemos aí só nesses 4 meses mais de 35 mil consumidores aqui no Procon, 41% representando, então, consumidores que estão insatisfeitos com esses serviços prestados pelas instituições. Essas instituições já foram alertadas anteriormente, não atenderam. Então, como medida mais severa, nós notificamos e suspendemos essa operação de consignados. Essa suspensão, ela tem tempo determinado? Nós demos um prazo de até 10 dias para que seja solucionado e, não sendo solucionado, pode ser prorrogado. Então, nós também, não sendo atendido, com base nesse processo preliminar que nós autuamos aqui, nós podemos aplicar uma multa muito maior para essas empresas que não estão cumprindo, estão em situações irregulares em relação aos consumidores. Álvaro Maia para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu indulto e extinguiu a pena do ex-banqueiro Salvatore Cacciola. De acordo com a juíza Roberta Barroim de Souza, que tomou a decisão, Cacciola cumpriu as exigências estabelecidas pela lei, tem mais de 60 anos, cumpriu 1/3 da pena e não cometeu falta grave nos últimos 12 meses. Salvatore Cacciola foi preso em 99. Ele era dono do Banco Marca, que com a desvalorização cambial da época quebrou e vendeu dólares abaixo da cotação de mercado. O fato causou um rombo nos cofres públicos de R$1,5 bilhão de reais. 11 pessoas foram indiciadas pelo crime de homicídio culposo pela morte da adolescente Gabriela Nishimura, de 14 anos, no parque de diversões Hopi Hari, em Vinhedo, no interior paulista. Entre os acusados estão o presidente e vice do parque, funcionários e responsáveis pela manutenção. 7h59, noticiário internacional. O governo da Argentina informa que não vai pagar pela expropriada YPF o preço pedido pela Repsol. As autoridades argentinas disseram que os números serão revisados. A empresa espanhola pediu 10,5 bilhões pela fatia da petroleira argentina. A União Europeia anunciou hoje que apoia totalmente a posição da Espanha no questionamento da decisão do governo argentino de expropriar a companhia petroleira YPF. O Reino Unido anunciou a abertura de uma clínica de fertilidade que oferece uma técnica de congelamento de tecidos de ovário. As mulheres que estão na faixa
faixa dos 20 anos e no começo dos 30 poderão armazenar partes deste tecido quando estão na fase mais fértil e reimplantá-los anos depois. O procedimento pode custar cerca de R$47 mil. Poucos países, incluindo os Estados Unidos, a Dinamarca e a Bélgica, oferecem a opção. 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Ellen Cristina. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.